comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6, 7. Quebrei o óculos aqui agora, ele está meio torto, eu vou tentar, vamos ver. Está meio assim. Gálatas 6, 7, vamos lá. Vou pregar sem, tá? Não enxergo do banco para frente, mas tudo bem. Vamos lá, Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Eu gosto muito de falar sobre temas que falam sobre passado, presente e futuro. Gosto muito sobre temas que falam sobre a vida. A vida é uma grande escola e uma grande experiência para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre uma escola de Moisés. Nós vamos falar sobre Moisés, sobre o fim, sobre o começo de Josué e sobre o futuro da nação. É muito importante nós entendermos que a nossa vida, ela é feita de vários, sabe aqueles legos que as crianças montam? Ela é feita de várias situações. Uma vez eu preguei aqui sobre uma tela, né? Que Deus vai usando as cores das linhas até formar o quadro completo. E a nossa vida, ela é assim. E eu acho isso maravilhoso, nós sermos participantes dessa construção absoluta de Deus, essa construção maravilhosa, chamada vida. Como que nós fazemos parte disso? Vamos olhar como Moisés fez parte dos projetos e planos que Deus tinha para ele. O que Moisés precisou fazer? Quais foram as etapas das quais ele passou, onde ele pôde ser participante de uma grande história, a história de uma nação. Eu quero começar a falar de Moisés sobre ele declarando o seu fim. Ele estava terminando a sua carreira aos 120 anos. Viveu bastante, né? Eu não sei quantos dos anos que eu já vivi, você também não sabe. Nós não sabemos o quanto ainda vamos viver. Mas a questão é, que tipo de vida eu e você temos tido? Será que eu e você temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Será que eu tenho o amanhã? Será que você tem um amanhã? Será que nós temos consciência sobre a necessidade da nossa vida de entendermos que o nosso presente é o presente que Deus nos dá, que por meio deste presente nós temos recursos para trabalharmos para o nosso futuro, seja nesta terra ou seja na eternidade. Moisés termina os seus dias de uma maneira muito favorável. Nós temos um relato na Escritura de Jacó, um dos patriarcas, que ele relata sobre a vida dele, e ele diz assim, olha, meus dias foram poucos e maus. Jacó não gostou da vida que teve. Aí a questão é o seguinte, você gosta da vida que você tem? Você gosta daquilo que você escolheu para você? Você gosta daquilo que tem vivido? Você gosta das decisões que você tomou ontem e hoje você tem repercutido sobre essa decisão? Você tem um resultado? Será que nós temos sido fiéis às decisões que nós tomamos? Será que nós temos sido compromissados com aquilo que nós temos nos colocado diante de Deus? E se você não morrer? E se eu não morrer? E se nós envelhecermos? O que nós vamos colher lá na nossa velhice? O que nós vamos ter na nossa velhice? O que nós estamos fazendo hoje que tem trazido danos para o nosso futuro? Quais são as sementes que nós estamos plantando, das quais vão ser muito amargo o fruto que vamos colher? A Bíblia diz assim em Deuteronômio 31, quero que você leia comigo. Deuteronômio 31, nós vamos ver o relato de Moisés. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o povo. Ele havia falado sobre o testemunho e a bênção do Senhor. Disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O que você vê nesse relato?
ele é um homem consciente dos seus 120 anos bem vividos, e ele é um homem consciente de sua limitação. Eu não vou poder continuar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aqui está o relato de um homem que começou uma obra, intermediou essa obra e terminou essa obra. Você vê um relato de uma pessoa completa, de uma pessoa realizada. Será que esse vai ser o meu relato no fim dos meus dias? Será que esse vai ser o seu relato no final dos seus dias? Ele diz, minha obra terminou, meus feitos se acabaram. Moisés foi um homem aprovado em tudo o que fez? Foi. O único erro que Moisés cometeu foi contra si mesmo. Esse foi o erro que ele cometeu. O que eu e você precisamos entender é que você ouve neste momento as palavras de um homem consciente da missão que tinha acabado. Um homem cabal. Ele começou, ele ficou no meio, que o meio é o pior momento da sua vida, e ele conseguiu concluir. Ele trouxe o povo até as entradas da terra prometida, onde Josué ia recomeçar, ou seja, continuar aquilo que Moisés terminou, e ia colocar o povo dentro. Só que ele terminou de cabeça erguida. Eu quero perguntar uma coisa para você. As coisas que você começa, você tem dado continuidade, você tem ido até o fim, você tem terminado de cabeça erguida? Será que nós somos pessoas que gostamos de abraçar as nossas causas, e nós não pegamos elas com as pontas dos dedos, mas nós abraçamos a nossa causa, e nós começamos, nós mediamos, e nós vamos até o final? Por quê? Porque nós somos cabais. Quantas coisas na vida de crentes interminadas, mal resolvidas, porque falta da parte deles resolução suficiente para que eles possam fazer a vida andar. Moisés fez aquele povo caminhar. Moisés tirou-os da idolatria e coloca um povo em Canaã sem idolatria, bonitinho, na mão de Josué. Depois Josué morre, eles voltam a se corromper. Mas Moisés fez o trabalho direitinho. Queria perguntar uma coisa para você. Você está fazendo o trabalho direitinho? Deixa eu só lembrar para você alguns episódios que Moisés passou. Logo que saíram em Êxodo 17, logo que saíram da terra prometida, faltou água, tá? Ele começa a ficar com medo. Primeira manifestação dele, depois de 12, que ele diz assim, eles vão me apedrejar. Segunda, bezerro de ouro. Ele intercede. Ele diz, Senhor, tira o meu nome do teu livro. Quer arriscar o povo? Tira o meu nome do teu livro. Intercessão. Segunda coisa, taberá. Quando o fogo consome porque o povo murmura. Ele ora e clama para o fogo se apagar. Você pensa que a vida de Moisés foi fácil? Você sabe que não foi. E eu também sei que não foi. Ele precisou se desdobrar. Ele precisou se humilhar. Ele precisou colocar a história dele em risco por conta daquele povo. Era um povo maravilhoso. Era um povo que precisava de misericórdia. Não. Era um povo que até o próprio Deus de misericórdia queria destruir. Mas a questão é, por que Moisés continua? Porque era algo que Deus tinha confiado a ele. Era algo que ele tinha que acabar. Por diversas vezes Deus diz a ele, eu acabo com esse povo e te dou outro. Ele diz, eu não quero outro, eu quero esse. É muito fácil você trocar. É muito fácil. Trocar de vida, troca disso, troca daquilo outro. Agora a questão é, você não percebe que quando você vive de troca-troca, você está trocando de Deus? Pessoas trocam de Deus em todo momento. Troca de posicionamento, são inconstantes. Por quê? Porque preferem trocar do que se adequar para a questão e para a situação. Moisés precisava terminar aquela tarefa que ele amava, que ele gostava, que ele era apaixonado pela tarefa. Ele era apaixonado porque o povo merecia. Não, o problema de Moisés era ele e Deus. O seu problema é você e Deus. O meu problema sou eu e Deus. Diante de Deus, nós temos missões para concluir. Que bom se todas as minhas e suas missões fossem fáceis. Se fossem fáceis, não se chamariam missões. Se é missão, é porque é difícil.
Se a missão é porque é árdua, se a missão é porque vai exigir de mim e de você abnegação, sacrifício, renúncia, mudança e transformação. E é por isso que é missão. Moisés foi moldado no decorrer do tempo. Continuando o sofrimento dele, cansaço. Chegou um dia, em Números 11, que ele diz assim, no versículo 14. Não precisa abrir não, ele diz assim, Senhor, estou cansado, não consigo mais não. Ajuda porque eu não dou conta. Ficou cansado. Moisés e Arão caem sobre os seus rostos em número 14, na época dos espias. Então Josué se levanta ali para defender a promessa. Aí eu quero ler um versículo para você. Em Números 20, ele fere a rocha. Agora eu quero que você fique aí guardado em Deuteronômio 31. Quero que você vá no 34. Depois de tudo isso que você ouviu, cansaço, desânimo, tristeza, insegurança e muitas coisas, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca, nem perdeu o seu, ele tinha crises, tá? Ele tinha lapsos, e não situações que perpetuavam. Ele não tinha atitudes que era correspondente à revolta ou à indisposição à sua missão. As crises que ele tinha era uma questão de ele para com ele mesmo. Ele nunca amaldiçoou o povo. Ele nunca quis que Deus trocasse o povo. Moisés nunca perdeu o vigor. O que está escrito aqui? Nunca se escureceu os seus olhos, ou seja, uma apatia, um desânimo. Ele teve lapsos, ele teve crises, mas nada nunca perpetuou. Agora você olha para os crentes, você não vê eles com lapsos de tristeza ou de abatimento, ou um dia mau, não. Crente não tem dia mau, crente tem invernos inteiros, estações inteiras que são más. As nossas crises têm prazo de durabilidade. Os nossos desânimos têm prazo de durabilidade. Nós chegamos diante de Deus, dobramos os nossos joelhos, e ali nós colocamos as nossas dores, o nosso cansaço, a nossa tristeza, e nos levantamos dali cheios do Espírito Santo, revigorados pelo poder de Deus. Agora o que faz? Os crentes transformarem suas emoções em seus estados e suas escolhas. O que é que faz? Eles alimentam, eles cozinham, eles fervilham suas raivas, suas amarguras e seus ressentimentos. O que você sente não é cansaço, é revolta. Quanto crente que chega para você e diz, eu estou cansado, você não está cansado, você está revoltado. Eu estou desanimado, você não está desanimado, você está revoltado. Você abraçou sua revolta, sua amargura, seu ressentimento. É por isso que você está definhando. Cansaço não nos define. A palavra do Senhor Jesus diz assim, Mateus, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus descansa a nossa alma por meio do governo e do poder do Espírito Santo. Mas acontece que os corações dos crentes não estão cansados, os corações dos crentes estão amarrados, os corações dos crentes estão definhando, o coração dos crentes estão amargurados, zangados e feridos. Moisés teve cansaço, apenas cansaço. Teve dias e momentos que ele diz, Deus, eu não estou dando conta, eu preciso que o Senhor me ajude. Mas ele nunca pensou em desistir. Ele nunca pensou em retroceder. Deus, eu desisto, levanta outro em meu lugar. Nunca. Ele teve numa estafa tão grande que o seu sogro precisou dizer para ele, Moisés, vamos arrumar mais líderes para ajudar você. Da boca daquele homem não saiu uma palavra, a não ser quando ele estava estafado. Deus não proíbe de você ser um ser humano. Deus não proíbe você de se cansar. Deus não proíbe você de ter lapsos e crises de cansaço e de desânimo. O que Deus proíbe é que o seu desânimo e cansaço se torne em amargura, se torne em descaso com a sua missão. Existem crentes que estão em descaso com a sua missão. Sabe qual é a sua maior missão? Você sabe qual é? Diga para o seu irmão qual é a sua maior missão. Não vem com essa história de evangelizar não, com essa papagaiada toda. Ainda bem que eu não estou enxergando você, então fica maravilhoso. Tá?
Não vem com esse negócio de evangelizar, não. A sua maior missão é ter uma vida que exale e reflita o Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. É o dever que eu tenho com a cruz do Calvário. É o dever que nós temos em trazer neste corpo mortal e nessa vida finita a imagem do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão, das pessoas olharem para você e observarem e ver o ânimo do Senhor, a força do Senhor, a graça do Senhor e o compromisso do seu Senhor com a missão dele de viver, morrer, ressuscitar e voltar para buscar a sua igreja. Diga amém. Moisés, no fim, será que você vai ter um fim assim? Será que alguém vai poder dizer para você, eu nunca vi ele desanimado, nunca vi ele querendo voltar atrás, nunca vi ele querendo desistir, eu nunca vi ele perder o vigor. Não vão poder dizer não, pastora, porque eu já perdi, então quem viu, já viu, vai falar. Hã? Queria falar uma coisa para você, o que você tem a ver com desânimo? O que você tem a ver com... Tem gente que parece que ele nasceu grudado com o desânimo, com a apatia, com o cansaço. Eu quero contar para você um segredo sobre o desânimo. O desânimo tem muito a ver com obrigação, sabia? Você pode ver pessoas que não têm desânimo para o prazer. Não tem desânimo para aquilo que gosta. Está desanimado que a vida vai assistir série de Netflix. Para assistir não tem desânimo. Por quê? Porque as pessoas desanimam com seus deveres e suas obrigações. Não tem desânimo para tomar um sorvete, não tem desânimo para dar uma volta, mas tem desânimo para fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque existem pessoas que desanimam de seus deveres, suas obrigações e aquilo que tem que fazer diante de Deus. Volte comigo em 31. Quero ler de novo o versículo 2. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Que idade você tem? Eu já vivi mais da metade, se for pelo ciclo natural, da minha vida. E vivi muito bem a minha vida. Eu graças a Deus, e eu estou ficando melhor ainda. O crente é igual vinho. Não é? Quanto mais velho, melhor fica. Eu estou melhor do que antes. Se tiver que falar, eu falo, escracho e vamos embora, meu irmão. Não tem tempo para perder, não. Estou gostando desse negócio de ficar velho. Estou gostando. Isso aí está ficando bom. É ou não é? Por quê? Porque a idade vai te trazendo experiência. A idade vai te trazendo essa visão de nojo do embaraço. De nojo sobre situações que não se resolvem definidas. Pior coisa que existe. Pior embaraço. Quando nós falamos embaraço, o diabo fala assim, eu não sou o vilão disso aí não. O crente fala que todo embaraço tem a ver comigo. Não tem pessoas mais embaraçadas do que o ser humano. O que embaraça o ser humano? Falta de posicionamento, falta de constância, falta de decisão. Quantos anos você tem hoje? Quantos estragos você já fez? Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas vergonhas você já passou? Quantos erros você já cometeu? O que é que precisa ser mudar na sua vida, de agora para diante? Deus está te dando vida, Deus está te abençoando. O que é que precisa mudar de agora para diante na sua vida? Aí ele diz assim, ainda no versículo 2, já não poderei mais. O que você não pode mais? Vamos fazer uma dinâmica aqui? Eu não posso mais ser infantil. Eu não posso mais ser abecedado. Eu não posso mais... O que você diz aí para o teu irmão? Eu não posso mais. Não, mas diz aí o que você não pode mais. É impossível. Sua vida precisa disso. Eu não posso mais ser tão nervoso como sou. Eu não posso mais ser tão ignorante como sou. Eu não posso mais perder a oportunidade como sou. Eu não posso mais ser tão desanimado como sou. Não posso mais. A minha vida está clamando por mim. Eu não posso mais. Eu não posso mais ser irresponsável. Eu não posso mais ser infantil. Eu não posso mais tratar a vida e as coisas da minha vida de uma maneira relapsa. Eu não posso mais. Moisés entende que ele estava colocando um fim na trajetória dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Seus problemas vinculados aos seus hábitos continuarão, mesmo você querendo que não. O que elimina os nossos problemas são as nossas atitudes e não a nossa vontade que eles desapareçam. Quem tem vontade aqui que os problemas desapareçam? Todos nós. Mas vontade não faz problema desaparecer.
O que faz problema desaparecer é a nossa mudança. Mudança de caráter, mudança de hábito, mudança daquilo que fazemos. E isso faz com que os nossos problemas desapareçam. Moisés disse, eu não posso mais. O que eu e você podemos dizer, eu não posso mais. Você chega num denominador da sua vida que você diz, ó, parou aí. Chega. Você puxa o freio de mão, meu irmão, mas com nada ninguém faz sem engatar de novo. Acabou. Acabou. Aí ele diz assim, além disto, o Senhor me disse, estou chegando ao fim, além disso, Deus tem me mostrado. O que é que Deus tem te mostrado que parou na sua vida, que acabou, que chega, que você tem que começar a obedecer, que Deus falou. Você sabia que Deus, o nosso Deus, é um Deus de oportunidades, nosso Deus é um Deus de chance, só que Deus também tem limites. Lembra os limites de Israel? O Senhor olhou para Moisés e disse assim para ele em Números, o povo 10 vezes, já deu o que tinha de dar. Olhou para Moisés e disse, para Josué, e disse assim, Moisés e Josué, eu não colocarei até que o pecado e a iniquidade dos amorreus não venham encher a taça. Tem que encher a taça. Tem um momento que a taça enche. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando agora. Segundo ponto, vamos lá. Versículo de número 3. Agora vamos falar do povo. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Moisés olha para o povo e diz assim, eu fico e vocês vão. Sabe por que Moisés está ficando? Por causa do povo. Eu fico e vocês vão. Eu queria ir, mas não posso ir. Eu fico e vocês vão. Ao invés dele falar com a rocha, segunda vez ele bateu, então ele estava ficando e o povo indo. Moisés falou isso com nervosismo, com ira, com revolta, dizendo assim, eu fico, vocês ficam também? Qual o sacrifício que você faz pela sua missão, pela sua vida, para que a sua vida dê certo? A Bíblia diz assim, o Senhor Deus, teu Deus, passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Vocês vão alcançar a promessa. Eu fico, mas vocês entram nela. O povo ia continuar. Olhe para o seu irmão e diga assim, continue. Até quando? Até quando Deus quiser. Elias faz uma oração e toda oração de Elias Deus ouvia. Um dia ele fez uma oração, ele disse, Senhor, eu não quero mais. O Senhor diz, levanta e come porque o teu caminho é longo. Uma das coisas inadmissíveis diante de Deus é a desistência. Gente fraca desiste. Gente fraca desiste. Desistência. Até quando você vai continuar? Até quando Deus quiser. Até quando você terminar a jornada e acabou. Agora adianta você percorrer essa jornada mal-humorado, irritado, nervoso, cheio de angústia, triste, abatido? Moisés tinha tanto ânimo, quando a mulher dele morreu, ele arrumou outra, casou com outra. Você vê como ele era tão infeliz? Hã? Se ele fosse tão infeliz, ele não tinha que ter que casar de novo. Hã? Por quê? Porque ele era feliz. Ele tinha os seus momentos difíceis, como eu tenho, como você tem, mas ele era um homem feliz. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele sabia usufruir de tudo aquilo que Deus oferecia para ele. E a questão é, ele disse, eu fico, tá, fim. Mas vocês continuam. Era o fim de Moisés, mas era o começo para Josué e a continuidade para o povo. No que você tem que dar continuidade. Ah, deixa como é que tá para ver como é que fica. O diabo gosta disso, porque pode deixar que o diabo vai fazer as coisas ficar muito quentes, com o fogo do inferno. Moisés olha para o povo e diz, vocês vão, mas vocês têm que ir com uma mente. Obediência, obediência e obediência. Vocês precisam aprender a obedecer. Por que você acha que o ser humano tem tanta dificuldade de obedecer? Por quê? Porque ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que o que ele acha está certo. Sabe como que você analisa a conversão de uma pessoa? A capacidade dela de obedecer. Lembra de Zaqueu? Hã? Zaqueu? Obediência, aquele coração quebrantado, aquele coração derramado, aquele coração prostrado, conversão. Capacidade de obedecer, capacidade de receber regras, não é não e pronto, acabou. Não tem meio termo, não tem talvez, não tem quem sabe, não tem. Ele olha e diz assim, versículo 4.
E o Senhor lhes fará como fez a Sion, os reis, que o Senhor destruiu, a Og, reis dos amorreus, e a sua terra dos quais destruiu. Deus tem promessa para você de vitória. Você pode dizer amém? Diga para o seu irmão essa frase. Com uma condição. Qual é a condição? Qual a condição? Não, a condição é continuar. Porque se obedece, para. Desobedece, para. Toda pessoa que desobedece, ela para. A vida dela estagna, embaraça. A condição para que Deus te dê a vitória lá na frente é você continuar. A sua vitória, ela está no quê? Na sua jornada fácil ou difícil? Quem aqui tem jornada fácil? Ninguém. Você é só se você for um anjo, acho que nem um anjo tem jornada fácil. Você é um ser humano, você tem jornada difícil. Não importa se a sua jornada é fácil ou difícil, a vitória vem no final. É lá no fim, mas quem que quer pagar o preço? Quem que quer enfrentar leões e ursos? Quem que quer pagar o preço para poder consertar? Quem não quer um marido bonzinho? Quem não quer uma esposa à altura? Quem não quer um trabalho ótimo? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas isso não é questão de querer, é questão de fabricar. Milagres são construídos, é questão de construir. É construção. Ele diz, vocês precisam continuar. Para Moisés era o fim, para o povo é a continuação. Vai chegar um dia, para mim e para você, que nós vamos dizer, ó, agora eu terminei. Mas eu acho que não é a sua hora, é? Vou estar amanhã no teu velório? Vou? Não, pastora, espera aí um pouquinho. Então, você precisa continuar. Para que o dia chegar ao fim, você disser o seguinte, eu fiz o melhor que eu pude na minha vida. Nunca perdi o vigor, nunca desanimei. Tive lapsos e crises como seres humanos, mas nunca pensei em retroceder, nunca pensei em voltar atrás. Eu sempre aprendi que continuar é o único caminho. Retroceder leva para o inferno, continuar leva para o céu. Eu sempre digo a vocês, só existe um caminho que leva para o céu, mas inúmeros caminhos levam para o inferno. Aí ele começa a dizer assim para o povo, as ordenanças. 5. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, ou seja, dar a vitória. Falando em vitória, você tem certeza da sua vitória, amém? Eu também tenho, sabia? Tem uma coisa que crente não abre mão, é de vencer, correto? Crente que se adequa à derrota, tem alguma coisa errada nele. O negócio do crente é ganhar, é vencer. Ele ganhou o céu, meu irmão, ele quer vencer. Quer vencer Satanás, quer vencer trevas, quer vencer barreira, quer vencer dificuldade. O que é que eu tenho que pagar? Qual é o preço? Abnegação, renúncia, morte do eu, morte da velha criatura, apagar, esquecer o passado, o que for preciso eu faço, mas eu quero vencer. Perder não é comigo. Aí a Bíblia diz assim, então com eles fareis conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Que mandamento era que Moisés tinha ordenado para fazer com o inimigo? Você lembra? Qual era o mandamento? Diga para o seu irmão do lado. Exterminar. Diga para o seu irmão, extermine problema. Problema desmaiado é gigante. Você quer ver um gigante na sua vida, você desmaiar um problema. Os inimigos que eles não matavam por timidez, por falta de coragem, se tornou tributário a eles, no futuro, a época dos juízes, se levantaram contra eles. Não esqueça de fazer com eles o que o Senhor mandou. Olhe para o seu irmão e diga assim, não esqueça de fazer com os problemas o que Deus mandou. Agora responda o que é que Deus mandou. Resolva. Problema se resolve. Problema se resolve. Ai, porque a solução do meu problema está num baú, no terceiro céu, cujo anjo guardião, nada disso. Solução do teu problema, do meu está aqui, do seu está aí. Hã? Pastor, mas o meu problema não depende de mim, depende do outro, então esquece. Entrega para Deus e esquece, tira da sua mente, não depende de você, depende das suas faculdades? Não, então esquece, vai cuidar dos seus. O que eu faço pelo problema que não é meu? Ora, entrega para Deus e consagra e continua orando. Mas esquece. Fica sobrecarregado com o problema do outro. Vai resolver alguma coisa? Não, então. Fica abatido, fica triste, fica amargurado, fica sofrendo, porque o outro não decide, porque o outro não faz o problema dos outros.
É ou não é? Quando você decidir parar de sofrer, você vai parar de sofrer. Olha que coisa maravilhosa. É. Quando você disser, chega, não sofro mais, acabou. Você não sofre mais. Hã? Você fará com eles aquilo que Deus mandou que você faça. O que Deus mandou você fazer com o problema? Resolver. Como se resolve um problema? Você sabe como se resolve o problema? Ah, pastor, essa pergunta é muito abrangente, porque cada problema não. Resolve esse problema com uma palavra que começa com H. Qual é? Eu escutei, vamos falar todo mundo alto? Humildade resolve o problema. Humildade resolve o problema. Como você resolve problemas? Com humildade. É com humildade que se resolve problemas. Não há problema que não caia por terra sem a humildade. Toda humildade destrói problemas. Tem que ser humilde. De 0 a 10, o quanto você é humilde? Pastor, olha, o negócio está feio, então você está cheio de problemas. Quanto mais soberbo você é, mais problema você tem. Quanto mais humilde você é, menos problema você tem. Hã? Por quê? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é. O que é ser pobre de espírito? É ser humilde. Ser humilde, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Só tenho Deus. Ah, você não tem nada? Não tem nada. Ah, porque eu também não tenho, pode. Também não tenho nada, só tenho Deus. Quanto mais soberbo você for, mais problema você terá. Quanto mais humilde você for, menos problema você terá. Quantos problemas você tem? Hã? O Senhor diz assim, não se esqueça de fazer com eles conforme todo mandamento que você tem ordenado. Elimine, extermine, desembarace, acaba com o problema. Versículo de número 6. Ele diz assim, esforçai-vos e animai-vos. Diga isso para o seu irmão. Esforça-te e anima-te. Esforça-te e anima-te. Tem aquele versículo que as criancinhas sabem muito bem, né? Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Sabe o que é esforçar? É fazer força, não. Esforçar é fazer mais do que a força. Eu faço força para pegar esse caderno? É, um pouquinho. O que é o esforçar? É eu tentar pegar essa coluna. Eu estou esforçando, indo além da minha força. Esforçar e animar. De 0 a 10, quanto que é o teu ânimo? Hã? Olha na cara do teu irmão que você descobre. Hã? O ânimo você vê na cara, na cara. E você pensa que ânimo é característica de personalidade, aquela pessoa que ri à toa, tem aquele bobo alegre? Não. Ânimo é postura, posicionamento, garra, avidez para vencer problema, para vencer dificuldade. Não fica procrastinando, não fica jogando para frente. Eu vou resolver e pronto. Ele diz assim, vocês precisam esforçar e animar. Não temais, nem vos espanteis, ou seja, sem emoção. Diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Diga glória a Deus. Deus é comigo quando eu sou com Ele. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Com quem que Deus é? Com pessoas esforçadas, animadas, que resolvem problemas, que colocam situações no lugar certo, que continuam a trajetória com força e com ânimo. Diga amém. A Bíblia continua dizendo assim, versículo 7. Eu quero te dar uma boa notícia, Deus é com você, amém? Aí aquele crente, né, que ele vive de pensamento, oh, aleluia, glória a Deus, Deus é comigo, então deixa o barco tocar. Deixa o barco tocar, vai cair na ribanceira, vai cair lá no sei lá onde, vai cair. Aí fala, oh, mas Deus não era comigo? Deus é com quem trabalha. Deus é com quem busca solução. Deus é com aquele que faz o que tem que fazer para resolver problema. Amém? Aí diz assim, então, agora chegou a hora de Josué. Foi a hora de Moisés despedir-se. É a hora do povo receber a bênção da continuidade. E agora é a hora de Josué recomeçar de onde parou Moisés e começar a sua trajetória. Aí a Bíblia diz assim no versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te
e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Diga glória a Deus. Por que tanto aviso? Por que tanta confirmação? O Senhor teu Deus é contigo, e Ele é contigo. Não temas. Por quê? Porque ia ter medo. Ia ter situações perigosas. Ele não vai te desamparar. Por quê? Porque haveria desamparo. O que mais? Hã? Deus é comigo, eu não vou ter problema. Deus é comigo, eu não vou ter desafios. Deus é comigo e eu não vou ter impasses. Deus é comigo e não vou ter adversidades. Não, Deus é comigo e eu vou passar por todas elas de cabeça erguida. Olha o que Moisés disse para Josué. Ele disse assim: você tem que se esforçar e se animar. Ou seja, meu filho, a coisa vai ser difícil. Recomendação. A coisa vai ser difícil. Aí ele diz assim, ó: você vai entrar com eles. 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Vai ter muitas situações, muitas guerras e muitas batalhas pela frente. Ele será contigo. Você vai sofrer de solidão e muitas vezes vai se sentir sozinho. Não te deixará nem te desamparará. Vai ter muito desamparo. Outra coisa, não temas nem te espantes. Vai ter muita coisa feia que você vai ver. Moisés estava falando com um adolescente, com um jovem responsável. Moisés estava falando com quem? Moisés estava falando já com um moço, com um homem. Quando ele adota espiritualmente Josué, ele era um rapaz, mas agora ele já era um homem. Existem coisas que é suportáveis nos adolescentes. Idade matura. Existem coisas que é ridícula numa pessoa adulta. Você concorda comigo? Paulo, por muitas vezes, ele suportava as situações de algumas igrejas. Mas algumas vezes, quando já tinha respaldo, quando havia recebido, ele entrava com tudo. Tem coisa que não te cai bem. Pela sua experiência, pelo que você já recebeu de Deus, pelo que você já conheceu de Deus. Tem atitudes que não te caem bem, por tudo aquilo que você já viu Deus fazer, por tudo aquilo que Deus fez contigo. Você olha para uma pessoa resgatada, abençoada, salva, que recebeu muitas coisas boas de Deus, cuspindo no prato que come. A porca volta ao seu despojadouro de lama. É isso que a Escritura diz. Josué foi incumbido de tal missão, mas ele recebeu para tal. Ele era o único que conseguia não ir até onde Moisés estava, mas ele subia no monte. Ele era o único que ficava à porta da tenda, quando as outras pessoas tinham que ficar distante. Ele recebeu para. Eu quero que você analise nesta noite, em nome de Jesus, o que você tem recebido de recursos para. Para fazer, para realizar, para estar, para devolver, para produzir. Conhece aquilo que Deus escreve, a terra, no capítulo 6, a terra, quem bebe a chuva e não produz erva proveitosa, para aquele que trabalha, está amaldiçoada. Mas nós recebemos de Deus a chuva e a semente e produzimos. Então recebemos a bênção. É Bíblia. Recebe e produz, recebe e produz, recebe e produz. A simbologia do ser humano para Deus é porco ou ovelha? Porco você engorda para matar. Porco só tem valor morto. Ovelha não. A ovelha morta não produz lã. Ela é mais produtiva e valiosa viva do que morta. O porco só vale depois de morto. Você é porco ou você é ovelha? Viva. Produzindo. Somos vivos. Produzimos ao Senhor. Hein? Agora eu quero falar uma coisinha para você sobre o futuro. Eu quero só ler o 21, depois eu vou ler o 15. Você sabia que Deus me conhece e te conhece? Ele sabe o que eu fiz ontem, Ele sabe o que eu fiz hoje, e Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. Ele sabe tudo. No cântico, na boca de Josué, que Moisés escreve,
Deuteronômio 31, versículo 21. Eu quero falar de uma frase, mas eu preciso ler o versículo todo. E será que quando alcançarem muitos males e angústias, ou seja, quando vocês sofrerem por ter quebrado aliança com Deus, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Presta atenção nessa parte do versículo. Porquanto conheço a sua imaginação, e o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. O Senhor conhece o que você e eu somos capazes de fazer. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar. Imagina, Senhor. Jesus sabia o que Pedro era capaz de fazer. Mas Pedro achava que Jesus estava equivocado. Hã? Deus conhece a imaginação de cada coração, a minha e a sua. Hã? Se eu e você não confiarmos em Deus para nos livrar do tropeço, nos livrar da queda, nos livrar do embaraço, se nós nos respaldarmos em nós mesmos, se nós ficarmos confiantes naquilo que temos, naquilo que somos e naquilo que podemos, já estamos falidos. Você só está de pé hoje porque existe alguém que te guarda, que te preserva, que te livra. Judas diz: ele é o único que pode nos livrar do tropeço. Se estamos de pé por causa dele. O Senhor estava dizendo a Moisés: eu conheço esse povo e eu sei o que ele vai fazer. Deus conhece o seu amanhã. E o que você faz com isso? Clama. Deus tenha misericórdia. Senhor, me livra do mal. Oração. Que Jesus ensinou. Oração de prudência. Me livra do mal. Senhor, me livra do adultério. Senhor, me livra da prostituição. Deus me livra do amor do dinheiro. Deus me livra da inveja. Deus me livra da cobiça. Deus me livra da apostasia, do endurecimento de coração. Eu vou orar por isso, porque eu não tenho nada disso. Não tem hoje. Mas pode ter sementes que te levará a isso. O Senhor Jesus nos ensina. Na oração do Pai Nosso, em João 17, Ele ora por nós. Pai, livra-os do mal. Eu e você temos que orar todo dia, de joelhos dobrados, com lágrimas nos nossos olhos, dizendo: Deus, me livra do mal, me livra do adultério, me livra da prostituição, me livra da cobiça. Eu não quero, Senhor, trair um amigo, me livra de trair um amigo, me livra de ser infiel, me livra de ter o coração duro. Deus, me livra daquilo que o meu coração é capaz de fazer. Deus, não permita que o meu coração venha a ser, Senhor, a minha primórdia. Não permita que o meu coração seja o meu primado, mas que a tua palavra, a tua ordenança. Deus conhece o seu coração, você não conhece. A Bíblia diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Meu coração é enganoso, seu coração é enganoso. Por isso que eles têm que estar debaixo do governo e do poder do Espírito Santo. Sabe o que Moisés diz, que Deus diz a Moisés? Deus fala sobre a apostasia do povo. Ele diz assim em Deuteronômio 31, versículo 14: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Vai chegar o dia em que será o meu último dia, o seu último dia nessa terra. E eu espero, em nome de Jesus, que você não tenha arrependimentos. Eu espero que você seja uma pessoa que não perdeu o vigor, que não perdeu o ânimo, que não perdeu as oportunidades que Deus te deu. E a Bíblia diz assim no versículo 15: então o Senhor apareceu na tenda, isso Josué ouvindo, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse ao Senhor a Moisés, agora o futuro. Falamos sobre o passado, Moisés estava despedindo. Falamos sobre o presente, que Josué ia tomar posse agora do cargo. E falamos agora sobre o futuro. E disse o Senhor a Moisés, versículo 16: eis que dormirá com os teus pais, e este povo se levantará, e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, me deixarão, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele. Desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado aos outros deuses. Moisés morre sabendo que aquele povo ia falhar.
Deus tem algumas maneiras de relacionar-se com pessoas muito próximas. No caso de Abraão, eu não posso esconder de Abraão o que vou fazer em Sodoma e Gomorra. E eu não posso esconder de Moisés o que acontecerá com o seu povo. E Deus conta a Moisés que o povo iria prostituir e queria ser castigado por isso. Eu quero perguntar uma coisa para você. É muito fácil você ouvir Deus falar sobre o seu futuro. O que o homem planta, ele colhe. Será que você está ensurdecendo os seus ouvidos para não ouvir sobre o futuro? Qual vai ser o seu futuro? Não sei. Sabe, sim. E sabe muito bem. Se você negligencia oportunidades, você vai ter carência. Se você tem desânimo e prostração, você vai ter pobreza. Se você fale com amigos verdadeiros, você vai ficar só. Existem muitas coisas que nos norteiam. Muitas coisas. Agora a questão é se nós queremos saber o nosso futuro. Porque se a própria Escritura diz, o que eu semeio eu vou colher, então é que dá para me nortear o que é que eu vou colher. O que você vai colher do que você está fazendo hoje? O que você vai colher? Eu vou te dizer para você uma coisa, existem algumas colheitas que são muito difíceis. Muito difíceis. Que se você não tiver a ajuda de pessoas ao seu lado, você não consegue. Então eu vou dizer para você, muito cuidado com aquilo que você planta. Muito cuidado. Deus diz a Moisés, este povo vai falhar comigo e vai conhecer o meu afastamento. Nós falamos sobre o ontem. Moisés estava se despedindo. Teve várias situações difíceis na vida. Falamos sobre o hoje, no caso Josué, que ia assumir o posicionamento com o povo. E falamos sobre o futuro, do qual Deus declara e revela. Eu quero falar um pouquinho sobre o seu hoje. O que você está fazendo hoje? Você poderia partir hoje? Suas coisas estão definidas, estão prontas, estão acertadas. Você poderia partir hoje e ir para o Senhor, que as suas coisas estão em ordem, você não tem coisas para resolver, pedidos de perdão para tirar, para falar, você não tem acertos para fazer, sua vida tem uma ordem, ela tem uma coordenação. Se uma pessoa chegasse para você e dissesse, amanhã será o seu último dia, o que você vai fazer? Você diz, nada, eu vou fazer o mesmo que eu estou fazendo hoje, vou viver normal. Isso é ter uma vida coordenada. E a sua continuação? E o seu hoje? E o seu hoje? Como é que está? E o seu ontem, como é que está? A pior coisa que existe, esses dias eu disse isso para alguém. Eu disse assim, a pior coisa que deve ser para um ser humano é o arrependimento de não ter ouvido um conselho. Eu acho que nunca aconteceu isso comigo, no sentido de pai, mãe ou amigos, alguma coisa desse sentido. Mas isso deve ser horrível. Uma pessoa sofrer porque não ouviu um conselho. Isso deve ser horrível, porque você começa a olhar e observar o porquê meu endurecimento, porque eu achava que estava certo, ou porque eu quis, ou porque eu gostei, ou porque eu me lancei. O seu ontem, a sua colheita de hoje. Seja fiel nas suas escolhas. Seja fiel, seja cabal, foi isso que nós falamos. O seu amanhã, faça as coisas acertadas do jeito que tem que ser feitas. Tenha um amanhã abençoado. Tenha um amanhã profícuo por um hoje e por um ontem, diante de Deus. Diga amém. O tema da mensagem é você e o tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Hoje, o que você está fazendo? Você está sendo aprovado aos olhos de Deus? Sabe o que interessa? O que interessa é a aprovação dos olhos de Deus. É isso que me preocupa e é isso que tem que te preocupar. Deus está te aprovando? Deus, o que eu tenho feito tem te aprovado? Ou você faz o que você quer, você faz o que você gosta, do jeito que você quer? Eu acho que não vale a pena viver nessa terra se você não fez valer a pena. Faça valer a pena a sua vida.